Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Programação de Quinta. E hoje é o complemento da nossa segunda aula, né? Que eu sempre deixo alguns detalhezinhos para poder mostrar em cima da hora, para a gente, melhor, mostrar depois, para ver mais ou menos a integração que a gente tem aí pelas perguntas que as pessoas fazem no vídeo. Então, vamos lá. Para começar aqui, nós colocamos aqui esse título teste, tá? Vamos fazer algumas brincadeiras aqui com eles relacionados à cor com o CSS, tá? Nós colocamos esse título teste, que eu vou manter ele até a próxima aula, tenho que apagar durante as aulas para não ficar estranho para quem assistiu apenas a parte resumida, que é a aula 1, 2, 3, 4 e 5. O complemento é algo a mais, então a gente vai fazendo algumas alterações aqui, mas depois eu vou desfazer. Tá? Aqui nesse H1, título teste, eu vou colocar uma classe e vou chamar ela de teste, como eu já aula complementar, complementar. Ficou um nome bem grande, né? O ideal também para a classe é a gente colocar um Czinho maiúsculo aqui para ficar legal. Então, salvamos aqui o nosso teste complementar e aqui no nosso estilo eu vou colocar aqui no finalzinho, ponto, teste complementar. Só para a gente fazer alguns testes aqui com cores, tá legal? Então vou colocar aqui, ó, vou colocar 0F0 e vou salvar. Que cor vai ficar aqui? Verde. Tá? Por que ficou verde isso? Vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho melhor aqui. Tá, aumentei um pouquinho aqui para a gente entender um pouco melhor. Aqui no teste complementar, depois dessa tralha, nós temos números hexadecimal e cada número desse aqui, o F é um número, tá? Já vou explicar o porquê. Cada número desse representa o padrão de cores, que é o RGB. R de vermelho, G de verde, B de azul, blue. Tá? Então o que acontece? Quando eu trabalhar deixando os três aqui, lembrando que isso aqui é um padrão de cores de luz. Tá? Se eu deixar todos eles no zero, ou seja, nenhuma luz está acesa, se eu salvar esse título teste aqui, vou aumentar aqui também, ele vai ficar preto, porque não tem nenhuma luz acesa. E se eu acender todas as luzes no máximo, que é o F, e salvar, ele vai ficar branco. Ele está aqui ainda, ó. Tá? Mas ele ficou na cor branca. Então, como é que funciona? O hexadecimal é o seguinte, nós estamos acostumados a trabalhar com números decimais. Decimais são 10 símbolos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0 é o décimo símbolo. Então a gente sabe fazer conta do 0 até o 9, até o 10 facinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A casa do decimal estava no 0, vai para o 1, aí fica 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí depois a casa decimal vem para cá, é 20, 21 e assim por diante. Com hexadecimal, nós temos os mesmos símbolos, só que hexadecimal são 16 símbolos. Depois do 9, não vem o 10, ele para completar 16 é completado com letras. Então fica A, B, C, D, E e o F. Tá? Então, esses são as letras que fazem daqui um símbolo. Vou colocar aqui como comentário, tá? Para não atrapalhar o nosso documento que a gente está trabalhando. Fazer assim que fica um pouquinho melhor, até porque eu também estava fazendo uma forma errada aqui dentro do CSS. Então coloquei aqui como comentário só para a gente fazer um teste aqui. Tá? Então sabemos que o máximo dele vai até o F. Se eu coloco 00F, só lembrando o seguinte, que o padrão, deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo, é o RGB, ou seja, Red, Green e Blue, ou vermelho, verde, outra vírgula, azul. Nós temos essas três cores. Então, se está tudo no zero, que é o mínimo que tem, o vermelho está no zero, o verde está no zero, o azul está no zero. Vermelho, verde e o azul. Todos eles estão com zero. Se eu coloco o azul no máximo, qual é o máximo que eu posso chegar? É no F. Então, se eu coloco aqui com F, olha que legal, ficou azul. Se eu tiro o F daqui e coloco o F aqui, eu estou fazendo o máximo que eu posso com o verde. Ele vai ficar na cor verde. Tá? E se eu coloco ele aqui no início,
Ficou vermelho, por quê? Vermelho, verde e azul. Então aqui a gente já pode começar a misturar as cores. Eu vou botar bastante vermelho e um pouquinho de verde. Que cor vai ficar? Ficou um laranja. Se eu coloco os dois aqui no máximo, vai ficar um amarelo. Tá? E aí por diante, de repente eu falo assim, pô, eu quero... Legal, eu quero um azul, eu vou colocar isso aqui. Ficou azul. Mas eu queria um azul mais claro, então eu vou tirando um pouquinho da força dele. Por exemplo, eu vou colocar aqui no lugar do F, colocar o C. Não vai fazer muita diferença, mas vocês vão ver que ele vai ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. Ficou. Ah, não, mas eu queria o azul um pouquinho mais escuro, vou botar no A. Salvei, ficou um pouquinho mais escuro. Não, mas eu quero um pouco mais escuro, posso colocar no 9 ou no 8? Posso. Salvei. Então, o que acontece? Eu só fui diminuindo aqui até ficar um pouquinho mais escuro. Pô, mas eu queria clarear um pouquinho os outros aqui. Não tem problema, vou colocar aqui 338. Atualizei, já fica uma cor meio um azul acinzentado, tá? Por falar em acinzentado, quando você tem três cores iguais, ele vai ficar sempre cinza. Então, se eu coloco 999, tá? Vai ficar um cinza mais claro até chegar no branco, que é o FFF, ou até chegar no preto, que é 000. Mas se eu botar 333, vai ficar um cinza bem escuro, tá? Então esse que é o macete do dia, tá, pessoal? Esperamos vocês aí na próxima quinta, talvez a gente adiante o vídeo. E vamos lá. Muito obrigado aí. Não esqueçam de clicar em curtir, no gostei aí do nosso vídeo, ou quem está pelo Facebook em curtir. Quem está no Facebook não deixe de compartilhar, e quem quiser pode se inscrever no nosso canal para ficar recebendo as novidades aí, os vídeos. Futuramente teremos muitas aulas bacanas aí. Até lá, pessoal!